A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Pastor Lucas. Estamos iniciando hoje o nosso curso teológico, básico em teologia. Fico muito feliz por você ter decidido se capacitar e aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus. Algumas informações importantes. Informação número 1. Eu vou disponibilizar todo o material e todas as atividades de uma vez ao longo da matéria. Essa matéria vai durar 3 semanas aproximadamente. E a única coisa que eu não vou disponibilizar vai ser a avaliação final. Vou deixar no final da matéria, ok? Para que isso? Porque cada um vai lidando com as informações no seu ritmo, no seu tempo. Nós teremos 3 encontros via Meet para aprofundamento, tirar dúvida, para podermos debater alguns temas e assuntos, certo? Vocês já conhecem a grade do curso, mas eu vou agora apresentar para vocês e mostrar o que cada matéria vai ser estudada rapidamente, tá bom? Tela inteira aqui, espera um segundinho, ok? Muito bem. Para vocês estão vendo a minha tela, eu vou apresentar aqui o curso. Muito bom. Em primeiro lugar, nós vamos estudar bibliologia, são 3 encontros via Meet, 24 horas, que são os encontros, assistir às aulas, fazer as atividades dessas horas. Nós vamos estudar a introdução à Bíblia, como a Bíblia foi formada, por que a Bíblia foi formada, quais elementos comprovam a veracidade bíblica, certo? Por que a nossa Bíblia tem Novo e Velho Testamento, porque então aceitamos os livros católicos na nossa Bíblia. Panorama do Antigo Testamento qual era o contexto histórico do Antigo Testamento, quem foram os autores do Antigo Testamento, em um resumo de cada livro. Panorama do Novo Testamento é a mesma coisa, contexto histórico, vida dos autores, resumo de cada livro, informações que nos permitem entender melhor a Bíblia. Geografia bíblica, nós vamos estudar as cidades citadas, como que elas são chamadas hoje em dia, os costumes bíblicos, por que tem costumes tão diferentes de hoje, ou se existia costumes diferentes, como interpretar um texto à luz dos costumes, métodos, das práticas do Antigo e Novo Testamento. Hermenêutica, nós vamos trabalhar a ideia de como interpretar a Bíblia, regras para uma boa interpretação, como aplicar a interpretação correta na palavra de Deus. Teologia sistemática, que é o nome propriamente diz, é as matérias teológicas do curso. Aqui nós vamos estudar teologia propriamente dita, que é o estudo de Deus, antropologia, que é o estudo do homem, ramatiologia, que é o estudo do pecado, angiologia, o estudo dos anjos, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, cristologia, o estudo de Cristo, da pessoa de Cristo, a sua obra, demonologia, que é o estudo dos demônios, tá bom? Aqui em escatologia é um ramo da teologia sistemática. Escatologia está dentro de teologia sistemática, mas aqui nós separamos especialmente para dar uma ênfase, visto que sempre surgem muitas dúvidas acerca da escatologia. Jesus já voltou, Jesus virá, quando Jesus virá, quais sinais antecederão? Há sinais que antecederão a volta de Cristo. Bem antes ou depois da grande tribulação, existe milênio, não existe milênio? São dúvidas a serem sanadas na matéria de escatologia. História da igreja, nós vamos estudar desde a formação da igreja em Atos dos Apóstolos até a presente era, passando pelas reformas, passando pelo início de algumas denominações, como essa história nos afeta. Bom, apologética é o estudo da defesa da fé cristã. Por que cremos? Como cremos? Por que não cremos diferente? Como argumentar com o ateu, com o hindu, com o católico? Como argumentar com testemunha de Jeová? Por que nós temos que defender a nossa fé? É visto em apologética. Homilética, que é a arte de falar ou a arte de pregar. Então, nós vamos aprender como elaborar um sermão, uma mensagem, uma pregação, como se posicionar no púlpito, como cuidar da voz e coisas dessa natureza. Ética cristã, como nós vamos aprender como o cristianismo nos afeta na nossa vida política, social, como cidadãos. Por que cristãos têm que ter um posicionamento firme acerca de alguns temas sobre aborto, eutanásia, liberação de drogas, tudo isso é regido pela ética cristã.
E aqui nós temos a nossa última matéria, que é Educação Cristã, Discipulado, Evangelismo e Aconselhamento Bíblico, que de uma forma geral é como levar o Evangelho a outras pessoas, passando por ensino, passando por discipulado, passando por evangelismo e aconselhamento bíblico. Uma ênfase que eu quero dar para os irmãos é que, no final, cada um vai ter que produzir um material. Você pode produzir um texto, um livro, uma resenha, uma monografia, o que você quiser sobre um tema que você escolher para mostrar a evolução no seu conhecimento, ok? E distribuir material de qualidade para a cristandade, certo? Se qualquer dúvida acerca da nossa matéria, você, por favor, me procura, tá bom? Então, gente, nós tivemos um panorama das matérias que nós vamos estudar no curso e agora nós vamos entrar na nossa matéria propriamente dita, Bibliologia, o estudo da Bíblia. Glória ao nome do Senhor. A recomendação é que você não somente assista os vídeos, mas que você pegue um caderno, tenha um caderno, anote, escreva as dúvidas, pesquise. Curiosidade é um excelente amigo do aluno do conhecimento. Bom, então vamos aqui para a nossa matéria de Bibliologia. Eu vou tentar transmitir essa matéria em 2 ou 3 aulas, tá? Para melhor atender os irmãos. E vamos lá, ok? Deixa carregar. Muito bom. Bibliologia, introdução aos estudos da Bíblia. Pastor Lucas Queiroz, sou eu. Ok. O que nós vamos responder ao final dessa matéria? O que é a Bíblia? Quais materiais foram usados na Bíblia? Quantos livros compõem a Bíblia? Quais livros que compõem a Bíblia? Em quais idiomas foram escrita? Quem são os seus autores? Quanto tempo levou a sua criação? Como que ela é dividida? Como surgiram os capítulos? Como surgiram os versículos? Quais as teorias da inspiração? O que é cânon? Como os livros foram escolhidos? Por que há diferença entre a Bíblia protestante e a católica? A Bíblia é confiável? Quais materiais históricos e arqueológicos comprovam a história bíblica? Quais as aparentes contradições da Bíblia? E por que existem tantas traduções? Eu acho que depois dessa visão, irmãos, nós teremos um conhecimento mais amplo e fundamentado sobre a palavra de Deus. Ok. O que é a Bíblia? Primeiro vamos ver algumas pessoas que falaram acerca da Bíblia. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, um homem que libertou os escravos, disse o seguinte: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante a esse livro. Napoleão, rei, estadista, imperador, um gênio militar, disse: a Bíblia não é um mero livro, mas uma criatura viva, com poder que conquista aqueles que se opõem a ela. George Washington, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, disse: é impossível governar direito o mundo sem Deus e a Bíblia. Jean Rousseau, filósofo iluminista. E olha que Rousseau era totalmente opositor à religião. Ele dizia: eu confesso que a majestade da Escritura me abisma. A santidade do Evangelho enche o meu coração. O livro dos filósofos, com toda a sua pompa, quantos são pequenos à vista desse. Ele conseguia ver graça na Bíblia. Aqui nós temos outro, Horace Gray, de célebre jornalista de Nova York, candidato à presidência, disse: é impossível escravizar mental e socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios da Bíblia são a base da liberdade humana. Pastor, e por que nós temos tantos problemas ao longo da história? Porque as pessoas não liam a Bíblia. Isaac Newton, físico, matemático, astrônomo inglês, que vocês estudaram muito bem na escola, diz: existem marcas seguras da autenticidade da Bíblia do que qualquer outra história profana. Em 1700 e pouco ele já defendia a veracidade bíblica, a Bíblia ser um livro verdadeiro. E a pergunta é: mas o que é a Bíblia para você? Nesse momento agora que você está assistindo o vídeo, está liberado um exercício lá para você responder essa pergunta. Não resuma de forma superficial. Conte para nós a sua experiência com a Bíblia.
relate para a gente o que realmente é a Bíblia para você, tá bom? Vai lá, pausa esse vídeo agora, vai lá um pouquinho, descreve e volta aqui, tá bom? Já voltou? Que bom, então vamos continuar. A Bíblia é uma coleção, uma coletânea de livros sagrados, contendo histórias, doutrinas, códigos e tradição que guiam os cristãos com base na tradição judaica, no Antigo Testamento, e na divulgação do Evangelho, no Novo Testamento. Bíblia é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro. A expressão biblioia, tá Bíblia, tarragia, que significa livros sagrados, ok? Então o termo Bíblia é da mesma origem que o termo biblioteca, certo? O termo biblioteca é uma coleção de livros e a Bíblia é uma coleção de livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. É compilada para transmitir a verdade de Deus para nós. Muito bom. Ok. Quais materiais a Bíblia foi transmitida? O primeiro material que apresentamos aqui, irmãos, é a língua. Pastor, a língua é o material? Não. Mas a fala foi uma maneira que a Bíblia foi transmitida. E essa transmissão é o que nós chamamos de tradição oral. Tradição oral. Hoje em dia, a tradição oral não tem todo o sentido que ela deveria ter. Porque a gente fala assim, de boca em boca. Aí nós geralmente pensamos naquela história do telefone sem fio. Né? O telefone sem fio, eu conto de um lado, sai do outro lado totalmente errado. Pastor, então a Bíblia foi transmitida dessa maneira e chegou com várias distorções. Negativo, de jeito nenhum. A tradição oral é exatamente o oposto do telefone sem fio. Na tradição oral, os rabinos, os mestres, conferiam frequentemente se os seus discípulos haviam decorado os textos sagrados para transmitir com fidelidade para a próxima geração. Essa é a tradição oral. Por isso que alguns judeus colocam a mão e cantam para ficar fácil de memorizar a palavra de Deus. Quem já assistiu o livro de Eli tem aquela percepção de como que a Bíblia pode ser memorizada. Ele memorizou a Bíblia toda. E na época, os escribas, os fariseus, os judeus de um modo geral, os rabinos memorizavam a palavra e passavam a tradição de forma oral. Muito bom. Aqui a outra maneira que a Bíblia foi transmitida foi por pedras. Aqui está uma representação dos 10 mandamentos que Deus escreveu para Moisés no Monte Sinai. E aqui, irmãos, não dá para ver direito, mas aqui está uma representação do Código de Hammurabi, um rei mesopotâmio, babilônico, e também está escrito em pedra. Então a primeira transmissão da Bíblia, da palavra de Deus, foi escrita em pedra, tá bom? Muito difícil de transportar, muito difícil de carregar, manteve-se por muitos anos, mas meditação em pedra. A segunda maneira que a Bíblia foi escrita foi em papiro. Está vendo aqui? Papiro é uma planta egípcia que nascia ao longo do rio Nilo e outros rios, e as pessoas usavam essa planta para escrever para fazer folhas. Aqui, ó, papiro no Antigo Egito. O papel de papiro é feito da seguinte maneira: os caules eram cortados para a retirada da casca verde, depois laminados em pedaços bastante frios, em seguida as lâminas eram molhadas, dispostas em forma horizontal, uma camada sobre a outra, verticalmente, fazendo uma trama. Como visto, o papiro é feito a partir de fibras do caule da planta, que ele mesmo leva o nome. Papel, que era o papel de papiro. A técnica de obtenção na folha do papiro foi desenvolvida pelos antigos egípcios há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, havia esse material, os papiros, escrito em folha. Alguns são mantidos, igual nós estamos vendo aqui, alguns modelos de papiros. Papiros de séculos anteriores a Cristo, principalmente no Egito. Muito bom, olha lá. Outro material que a Bíblia foi transmitida, e esse já é mais moderno, que é o pergaminho, os pergaminhos, certo?
que eram mais fáceis de desenrolar. Esse estava em alta no tempo de Jesus, os apóstolos, no tempo do apóstolo Paulo, o pergaminho. O que é o pergaminho? O pergaminho é uma palavra de origem grega, pergamenê, que serve para descrever um objeto feito de pele de animais, no qual é possível escrever. A sua criação começou a ganhar preponderância a partir do século II a.C. e foi bastante popular até o século XIII, quando começou a ser substituído pelo papel, cuja produção era mais fácil e mais barata. O pergaminho de qualidade superior também era conhecido como papel de velino. Olha quantos anos que o pergaminho durou. O pergaminho durou cerca de 15 séculos. 15 séculos, ok? As pessoas pegavam o couro do animal, curtia, secava e fazia uma folha, um tecido, e escrevia nessa folha com papel e tinta, tá bom? Com papel não, com tinta e pena, ok? O pergaminho. A Bíblia no Novo Testamento foi escrita basicamente com pergaminhos, ok? A outra maneira, que essa aqui é mais moderna, é o papel. Aqui está o papel. O papel é uma invenção bem moderna, tá bom? Deu uma qualidade ao texto, facilitou a escrita, facilitou a produção. Olha que interessante. O papel foi inventado na China 105 anos depois de Cristo por Tsalum, ok? O papel foi escrito, inventado 100 anos depois de Cristo e só foi amplamente usado em 1300, em 1200, sim. Vou explicar para vocês, é uma mistura de casca de amêndoa, câmara, resto de roupa e o produto que contivesse fontes de fibras de vegetais. Bateu a massa até formar uma pasta, depois peneirou em finas camadas, deixando secar. Depois de seca, a folha estava pronta. A técnica, no entanto, foi guardada a 7 chaves, pois o comércio de papel era bem lucrativo. Somente 500 anos depois, no ano 600, de ter sido inventado, os japoneses tiveram acesso a esse material, graças aos monges que viajavam de uma região para outra. Então ficou 500 anos muito bem guardado para incentivar o lucro na China, o papel, ok? Como que a Bíblia foi transmitida até nós? Aqui nós temos uma foto de Gutenberg analisando um texto sagrado. Quem foi Gutenberg? Gutenberg, voltar aqui, irmãos. Gutenberg foi o inventor da imprensa, da impressora, vamos dizer assim. Ele foi o inventor da que nós chamamos hoje da imprensa de papel. Ele conseguia não só mais copiar, mas agora imprimir os papéis. E aí foi um alavanco para o mundo, porque os livros que custavam muito caro, meses de trabalho de um copiador, de um copista, agora podiam ser amplamente espalhados. Olhem essa data, porque essa data é importantíssima, que ela antecede a Reforma Protestante. Então Deus já estava preparando o caminho. De todos os livros que ele queria imprimir, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. E aqui está uma réplica da Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro impresso. Foi a Bíblia dele. Aqui umas notas de rodapé, vocês estão vendo, o papel era bem robusto, as letras muito grandes e conseguiu imprimir. Ok? Hoje, a Bíblia é transmitida para nós via celular, é transmitida para nós a tablet, internet. Quase todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Ela já foi traduzida para mais de 5.000 idiomas e dialetos, tem alcançado amplo espaço na sociedade. Ainda é o livro mais vendido, mais lido no mundo, de disparado. Então, ela tem fontes de riqueza para nós. E aqui tem uma curiosidade. A Bíblia também é transmitida em forma de balões. Aqui é um ato missionário de missionários sul-coreanos, que eles resolveram pegar a palavra de Deus em balões e quando o vento tocava para o norte, eles mandam os balões para que esses balões voem até a Coreia do Norte e explodam lá, caindo pedaços de Bíblia, pedaços da palavra de Deus, para que as pessoas tenham acesso à santa palavra do Senhor nosso Deus, tenham acesso a esse material tão rico,
que é a palavra de Deus. O afã missionário na vida dos irmãos foi declarado ato de guerra pelo governo norte-coreano. Teve minutas recriminando essa ação, mas mais forte é Deus que dá a vitória aos seus filhos. Amém? Muito bom. Nós vimos aqui, agora vem a pergunta. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Tá bem? Nós temos aqui 3 alfabetos. E eu queria saber se você conseguir identificar quais são esses alfabetos, né? Identificou? Ah, parabéns. Nós temos aqui da esquerda para a direita. Eu acho que você vai estar, é isso mesmo, da esquerda para a direita. Você vai ver aqui o hebraico, que a maior parte do Velho Testamento é escrito em hebraico. Nós temos aqui o aramaico, que algumas porções de Esdras, Neemias, Esther e Daniel. Um pouquinho de Jeremias é escrito em hebraico. E o grego, que é o grego, que é a língua do Novo Testamento, da Septuaginta, certo? Então, são os 3 idiomas que a palavra de Deus foi escrita. A palavra de Deus ela é dividida, a Bíblia é dividida em 66 livros protestantes, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. E a Bíblia Católica é dividida, é composta por 73 livros, são 45, são 40, 76, 77, 39 são 46 no Antigo Testamento, perdão, memória falhou, e 27 no Novo Testamento, ok? Bíblia Católica. Muito bom. Agora é a sua vez. Tem uma atividade lá no grupo, e essa atividade é para você gravar um vídeo, mandar um áudio, recitando os livros da Bíblia de cor. Não vale você ler. Tente agora, da sua cabeça, manda um áudio, manda um vídeo, tentando recitar todos os livros de cor da Bíblia Sagrada. Tenta fazer isso aí para a gente ver como que está a sua memória. Ok? Vai lá que eu te espero. Já foi? Muito bem. Conseguiu? Não? Sim? Depois eu vou escutar e ver, para ver se você conseguiu recitar todos os livros da Bíblia. Vamos entender quais são. Muito bom. Ok. Os livros da Bíblia são o seguinte. Vou passar para a gente lembrar. Gênesis, certo? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ok? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1º e 2º Samuel, Reis, 1º e 2º Reis, Crônicas, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, muito bom, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, debaixo do sol, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. A maior parte dos irmãos conseguem citar todos os livros até aqui. Agora o caldo engrossa. Temos um homem carregando uma mulher, só pode ser Oséias, Joel, Amós. A palavra de Deus diz em Amós que ele tinha um prumo, que Deus ia colocar no prumo e medir. Livro de Obadias, Jonas, a história do grande peixe, que o nosso Senhor Jesus confirma que foi uma baleia. Miqueias, profeta. Naum, que é o profeta que tinha a profecia que Jonas gostaria de entregar para Nínive. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Okay? Aqui encerra o cânon do Antigo Testamento, por volta de 450 a 445 a.C. Agora vamos ver os livros do Novo Testamento. Você consegue dizer de cor? Vamos lá, temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, meu xará, João. Temos os Atos dos Apóstolos, cartas Romanos,
Coríntios, 1º e 2 Coríntios. Temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, livro de Tiago, Epístolas de Pedro, 1ª e 2 Pedro, Epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e a carta de Judas. E para fechar, a Apocalipse de João, tá bom? Se você tem dificuldade de memorizar os livros da Bíblia, uma sugestão que eu lhe dou é você escutar a musiquinha de Diante do Trono. Lá tem a musiquinha cantada para as criancinhas, memorizar os livros da Bíblia. E é uma ótima oportunidade para você estudar também, tá bom? Ok. Falamos os livros da Bíblia. Quem foram os seus autores? Aqui tem que dar uma pausa especial. Quando a gente fala de autoria, é quem foi que escreveu. A gente diz que a Bíblia é um livro de Deus, inspirado por Deus, para falar sobre Deus, levando o povo para mais próximo de Deus. Então é um livro de Deus por Deus, completamente. Mas vamos estudar quem foram os autores da Bíblia, os humanos que a escreveram. A maior parte eu acredito que você conhece, mas vamos repetir aqui para você lembrar, ok? Nosso querido irmão aqui, pela fotinha você consegue identificar, é o nosso querido irmão Moisés. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio até quase o final, porque a morte é impossível escrever sobre a sua própria morte. Possivelmente foi Josué que escreveu o capítulo da morte. Ele escreveu uns Salmos, que é o Salmos 90, possivelmente 91. Alguns teólogos, historiadores dizem que Salmos 90 e 91 são uma conexão. Ele escreveu Jó. Por que tem uma interrogação? A interrogação é para ver, porque existem dúvidas sobre a autoria de Jó. Alguns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi o próprio Jó. A data de inscrição da Bíblia foi de 1400 anos antes de Cristo. Foi o relato histórico de Gênesis, ok? Muito bom. Josué escreveu o seu próprio livro, o livro de Josué, data de 1350 a.C., entrando na terra, nas batalhas. O livro de Juízes, aqui nós temos alguns livros. Temos Juízes, temos Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. A data deles é de 1000 anos antes de Cristo até 900 anos antes de Cristo. E aqui nós temos alguns profetas. Vamos ver se você consegue lembrar. Esse cara aqui que está ungindo o menino é o profeta? Muito bem, é o profeta Samuel. Então a autoria desses livros é datada de 3 profetas. 3 são os possíveis profetas, porque Samuel morre em 2 Samuel, então é impossível escrever. Esse cara aqui botando a mão na cara de um homem sentado só pode ser o profeta? Isso, muito bom. Só pode ser o profeta Natã, que joga na cara o pecado do nosso querido irmão Davi, ok? E esse profeta aqui que fala assim, ó, você tem 3 castigos, escolhe aí, 3 anos de fome, 3 meses perseguidos ou 3 dias de peste. Quem foi esse cara que tacou o terror em Davi também? Vamos ver quem sabe? O profeta Gade. Ah, muito bem. Então, os possíveis escritores, e quando eu digo possíveis, não quer dizer que existe muita dúvida, porque foi uma escrita conjunta, foi Natã, Gade e Samuel, ok? Profetas do Senhor nosso Deus, escreveram esses 4 livros, ok? Outros livros que datam por volta de 600 a.C., 1º e 2 Reis, Jeremias e Lamentações de Jeremias, foi escrito possivelmente por nosso querido profeta Chorão, Jeremias, tá bom? Jeremias escreveu esses livros. Ok, 1ª Crônica, 2ª Crônica, Esdras e Neemias foi escrito pelo sacerdote velhinho bom de Bíblia, que é o nosso querido irmão Esdras. Esdras escreveu esses 4 livros, 450 anos aproximadamente antes de Cristo. Um comentário aqui, existem alguns que dizem que Esdras escreveu todos os livros, de Juízes em diante, tá bom? Isso são posicionamentos, mas não interfere na qualidade do texto sagrado. Aqui, Esther foi escrito 400 anos aproximadamente antes de Cristo, e aqui nós temos uma moça cuidando de um senhor. O possível autor de Esther não poderia ser outro a não ser, muito bom,
Mardoqueu. Mardoqueu foi o autor do livro de Esther. Jó, novamente aqui, tem uma dúvida, 400 a.C. Jó sendo acusado pelos seus irmãos, pela sua mulher, seus amigos, e a questão é, Moisés ou Jó escreveu? Alguns dizem que foi Moisés, por causa da época, 1400 anos antes de Cristo, muito tempo. Outros dizem que foi Jó, porque é um livro terrivelmente sentimental, terrivelmente próprio, fala sobre aflições da mente de um servo do Senhor, que só quem sofreu poderia escrever. Eu sou largamente inclinado a acreditar que foi o próprio Jó que escreveu esses livros, tá bom? Muito bom. Aqui Salmos foi escrito do início lá de Moisés até o fim do cativeiro, e alguns possíveis escritores. Davi foi o maior deles, que nós temos uma imagem de Asaf, que também escreveu alguns salmos. Aqui nós temos uma foto antiga dos filhos de Corá, certo? Que escreveu alguns salmos. Emã escreveu salmos, Samuel escreveu salmos, Salomão escreveu salmos, Moisés escreveu salmos. Salmos são 150 salmos divididos em 5 livros. Cada livro representa uma parte do Pentateuco, como você já estudar. Aqui nós temos Provérbios, Eclesiastes, Cantares e uns Salmos, escrito por nosso querido irmão Salomão, certo? E esses livros aqui foram escritos entre 400 e 1400, 400 a.C. Essa data aqui é porque contando com os Salmos lá de Moisés. Mas ele escreveu isso aqui tudo por volta de 600, 800 a.C., tá bom? Isaías foi escrito pelo próprio Isaías 700 anos antes de Cristo. Isaías foi cerrado ao meio. Ezequiel 550 anos antes de Cristo. Foi o próprio Ezequiel que escreveu. Daniel também é contemporâneo de Ezequiel. O próprio Daniel escreveu. Normalmente os profetas levam o nome de quem os escreveu. Oséias, 700 anos antes de Cristo. Joel escreveu. Amós, aqui Amós era boiadeiro, como nós vamos ver em panorama bíblico. Obadias escreveu 600 anos de Cristo. Jonas, 700 anos antes de Cristo. E aqui tem um comentário. Jonas não queria pregar para os ninivitas porque Jonas era do Reino Norte, e naquela mesma época, Nínive tinha desolado, destruído Israel. Então havia um rancor em Jonas. Miqueias também, 700 a.C., Naum, 650 aproximadamente. Abacuque, 600 anos antes de Cristo, contemporâneo de Jeremias ali. Sofonias, 650, Ageu, 520 anos, Zacarias, 520 a.C., e Malaquias, que é o último profeta, 400 anos antes de Cristo. Ok? Temos um panorama sobre quem escreveu cada livro. Vamos ao Novo Testamento. Mateus, data de 55 da era cristã, foi escrito pelo próprio Mateus, e aqui nós vemos Jesus chamando eles para largar de impostos. Marcos foi escrito por 50, é o primeiro evangelho escrito por Marcos, tá bom? E aqui nós vemos Pedro vendo o galo cantar, e Marcos possivelmente foi um evangelho escrito por João Marcos, mas com forte influência de Pedro, com forte influência do apóstolo Pedro. Lucas escreveu Lucas e Atos, que são 2 livros. Um livro conta sobre o que Jesus fez, e o outro conta sobre o que Jesus continua a fazer, e aqui data por volta de 60, 65 depois de Cristo. Bom, aqui nós temos João, nosso querido irmãozinho velho João, que escreveu 5 livros da Bíblia: o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, Apocalipse de João, por volta de 60 depois de Cristo. Foram os últimos livros do Novo Testamento a serem escritos. Um pequeno comentário. Algumas pessoas dizem que havia outro João, mas a tradição, os pais da fé do 2º, 3º século confirmam a evidência do apóstolo João. Nosso querido irmão Paulo escreveu dezenas de livros, 13 ao total. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, entre 50 e 70 depois de Cristo, tá?
A morte dele data de 67 para 70. Então tá aí o nosso apóstolo Paulo escrevendo vários livros. E o apóstolo Paulo tem um pequeno detalhe, irmãos. Pedro escreveu 3 livros. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros. Deus nos usa na medida que nós nos capacitamos. O Mário Sérgio Cortella diz que excelência é fazer o melhor possível até ter condições de fazer melhor ainda. Então, se você tem capacidade de se esmerar no ensino, na busca do Espírito Santo, faça isso, que Deus se agradará e te usará cada vez mais. Ok? Hebreus, por volta de 65 anos depois de Cristo, e existem dúvidas sobre quem escreveu Hebreus. Os textos mais antigos, o autor era anônimo, e são 4 as questões que apresentam. A primeira e mais forte é o nosso querido irmão Paulo, que escreveu Hebreus, tá bom? A outra que evidencia é Lucas, por ter escrito. O Paulo está aqui, na verdade. Lucas tem escrito. Quem andava sempre com Paulo é Barnabé e Apolo. Então essas são as 4 linhas de interpretação para escrever Hebreus. Hebreus é um mistério. Desde os documentos do primeiro século não se sabe. O que Hebreus deixa de lição para nós é que não interessa quem fez, interessa que a obra seja feita e o galardão vai estar no céu. Quando nós entrarmos pela cidade celestial, pelas portas, nós descobriremos quem foi que escreveu Hebreus. Tá bom, irmãos? Aqui tem Tiago, irmão do Senhor, escreveu o primeiro livro do Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, 45 depois de Cristo. É o relato mais antigo do Novo Testamento. Pedro, 60 por volta da era cristã, escreveu 2 epístolas, ok? Uma escrita com a ajuda de Silas, ou Silvano, como diz, e a outra escrita pelo próprio Pedro. Quando eu digo ajuda, que possivelmente a grafia foi feita por Silas. E Judas, que era irmão do Senhor também, 60 anos depois de Cristo, ok? Eu gostaria que você parasse lá na Bíblia, ela tem uma atividadezinha também, definindo qual que é o autor que você mais gosta da Bíblia, por que você gosta desse autor. Bom, a Bíblia levou aproximadamente 1.500 anos para ser escrita, de 1400 a.C. até 900 a.C. E aqui, irmãos, foi um programador que resolveu cruzar todas as referências da palavra de Deus. Esses números vocês pesquisam com muita facilidade. A Bíblia tem 66 livros, aproximadamente 1.400 e poucos capítulos e 10.390 versículos, certo? O que esse programador fez? Ele indexou todas as referências de um livro para o outro. Toda vez que um livro, Gênesis, fazia referência a Apocalipse, ele criou uma linha. Então deu uma total de 63.779 referências cruzadas. Foram escritas por mais de 40 autores durante 1.500 anos e os livros são extremamente perfeitos, coesos, integrados em si. Ok? Muito bom. Algumas características que a gente deve observar, que nós vamos observar mais para frente, mas a Bíblia é um livro maravilhoso. Medite nela, viva para ela, ame ela, que o Senhor te recompensará. Ok? Nós vamos terminar esse primeiro vídeo aqui. Gostaria que você deixe seu comentário, deixe seu like. O vídeo não é monetizado, é restrito, mas vai trazer grande edificação para nós. Deixe suas dúvidas, a parte que você achou mais interessante, tá bom? Forte abraço. Deixa eu fechar aqui. Em nome de Jesus Cristo. Bom, e tchau, tchau.